Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso pré-simpósio online, que é esse nosso preparativo para o quarto simpósio brasileiro de Biologia da Conservação, que vai acontecer em Belo Horizonte, em dezembro, entre os dias 3 e 7 de dezembro. E a nossa ideia aqui no pré-simpósio online é justamente fomentar discussões, alguns questionamentos, trazendo sempre pesquisadores ou outros atores da conservação para a gente ir se capacitando durante o ano para chegar lá no simpósio e tentar ser mais efetivo aí na conservação. Bacana. E hoje nós vamos conversar aqui com o nosso parceiro também, um dos organizadores aqui do Simpósio Brasileiro de Biologia de Conservação, que é o professor Felipe Leite, da Universidade Federal de Viçosa, aqui no campo florestal. Mas antes dele falar, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os planos de ação nacional. Só para recapitular, nesse mês de maio, a gente conversou muito sobre as estratégias de planos de ação para a conservação de espécies. Então a gente já conversou com a Patrícia Reis, onde ela explicou bastante sobre o PAN, o Plano de Ação Nacional das Cavernas do São Francisco. Sim. Um PAN muito importante, explicou como é que ele funciona, os atores envolvidos. Depois nós colocamos a entrevista que você fez com o Dr. Carey, do Save the Frogs, talvez um dos institutos mais renomados em termos de conservação de anfíbios no mundo. Ele deu várias dicas de como é que ele consegue fazer as ações deles, do grupo dele, do instituto, à base de educação, de ação mesmo efetiva para a conservação. Conversamos com o professor Leonardo, também da UFV, que falou um pouco sobre os trabalhos de pesquisa, tanto para a descrição de espécies, a importância disso e principalmente o que vem depois. Publiquei o artigo, descrevi espécies, mas e depois? Sim. Então, para quem ainda não assistiu esses outros vídeos, estão todos eles aqui no nosso portal online. E hoje vamos conversar aqui com o professor Felipe um pouco mais sobre planos de ação nacional, o PAN. Ele faz parte do PAN Herpetofauna da cadeia do espinhaço. Existem outros, a gente vai falar um pouco. E falar um pouco também da função de outros atores nesse PAN. Então, Felipe, muito obrigado aí por mais esse espaço de tempo aqui. Tenho certeza que vai contribuir muito para essa nossa discussão. Então, antes da gente começar a falar sobre o PAN, fala rapidamente um pouco da sua história, principalmente como é que você se envolveu nesse PAN Herpetofauna. Sim. Bom, eu sou herpetólogo, eu comecei a estudar biologia em 98, na UFMG, no mesmo lugar que você, e fui me interessando bastante por taxonomia de anfíbios, e como aqui em Belo Horizonte a gente está dentro da porção sul da Serra do Espinhaço, desde a minha graduação eu me interessei por explorar essa serra. Então, foquei meus estudos de mestrado, principalmente doutorado na cadeia do espinhaço, e por esse motivo eu participo desse PAN da herpetofauna do espinhaço. Eu estava dando uma lida, existe na verdade mais de um PAN para a herpetofauna, não é isso? Existem. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui sobre tudo isso. Na verdade, assim, os PANs, eles são um instrumento oficial para possibilitar que os esforços já existentes ou os que venham a surgir possam ser mais eficientes. Tem várias instituições, vários atores que estão interessados e trabalhando com conservação de espécies. Só que, às vezes, cada um num canto sem uma comunicação. Então, o PAN tem esse objetivo de ser um instrumento de gestão para melhorar a eficiência da conservação das espécies. E, obviamente, não haveria necessidade dos PANs sem a existência de espécies ameaçadas. Então, os PANs estão aí justamente em função da existência das espécies ameaçadas. A criação de PANs é uma recomendação, uma exigência da Convenção da Biodiversidade, e o Brasil, como signatário, ele propôs a conseguir ter PANs que envolvessem todas as espécies ameaçadas. A gente ainda não chegou lá, mas estamos a caminho. Atualmente existem cerca de 54 PANs no Brasil. Alguns direcionados para uma espécie específica, como um dos primeiros, que é um plano de ação para a conservação do mutum do Nordeste, uma ave bastante ameaçada, e outros, que é uma tendência
mais recente de que os PANs tenham um foco regional, né? Porque se a gente fosse ter PANs para todas as espécies ameaçadas, lembrando que a gente tem cerca de 3.000 espécies ameaçadas entre plantas e animais, né? Não seria possível. Sim. Então, quando a gente cria, por exemplo, o PAN da herpetofauna do espinhaço, a gente está abarcando pelo menos 10 espécies ameaçadas de extinção. Tá? E lembrando assim, né, que das principais causas mundo afora, né, que leva as espécies à extinção, nós temos em primeiro lugar perda e fragmentação de habitat, que é de longe a pior causa. Isso já está muito bem documentado. Muito bem documentado. A sobrecaça, né, a introdução de espécies exóticas, né, e cascatas, né, extinções em sequência, quando existe uma sinergia entre fatores ou um predador de topo é excluído do ambiente e ele acaba desestruturando todo, né, a teia trófica, isso leva à extinção. Esses 4 fatores são conhecidos como quarteto diabólico, né, para a extinção das espécies. Esse termo foi cunhado pelo Jared Diamond, né, na década de 70, se não me engano, e hoje em dia fala-se muito no sexteto diabólico, que são esses 4 fatores, mais os efeitos do aquecimento global, e o sexto fator seria a sinergia entre todos esses 5 fatores. Porque muitas vezes nem é possível identificar um único, ou qual o principal fator. Esse é aquele, é o conjunto, todos ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Então os PANs brasileiros, né, que já tem cerca de 54, surgiram para poder tentar melhorar a eficiência desses esforços de conservação. Sim. E no caso, né, como você disse, a tendência até mesmo ter uma gestão, né, do trabalho é regionalizar os PANs. Isso. E no caso do PAN do espinhaço, não pega todo o espinhaço, né? Exatamente. Ainda assim foi setorizado, né, uma parte do PAN. A questão é a seguinte, o PAN, ele objetiva trabalhar com toda a Serra do Espinhaço. Contudo, todas as metas dos PANs, elas são propostas para 5 anos. Como o espinhaço é a maior cadeia de montanhas do país, né, tem cerca de 1.300 quilômetros do seu extremo sul, aqui na região de Belo Horizonte, Ouro Preto, até o norte da Chapada Diamantina, na Bahia, seria muito pouco provável que a gente tivesse ações efetivas em 5 anos para uma área tão grande quanto essa. Então, nesse primeiro momento, né, que tem 5 anos de duração... Já está para finalizar? Já está para finalizar. Eu vou comentar em breve. A área de abrangência do PAN da herpetofauna do espinhaço é o espinhaço meridional, que a gente aqui adotou como região do quadrilátero ferrífero, o extremo sul, até o norte da região de Diamantina, não da Chapada Diamantina, da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, norte do Parque Nacional das Sempre Vivas. Uhum. Então essa é a área de abrangência dessa primeira etapa do PAN, que tem a duração de 5 anos. Ele começou a ser idealizado em 2011, num fórum do RAM, né, que é o Centro de Herpetofauna, né, do ICMBio. ICMBio, um centro de estudos, de pesquisas para herpetofauna do ICMBio. Então, nesse Congresso Nacional de Herpetologia em 2011, né, houve uma reunião onde nós definimos que esse PAN iria ocorrer. No mesmo ano, houve uma reunião inicial, né, com cerca de 40 pessoas que participaram, de 19 instituições. Né, a gente vai comentar também sobre essa multidisciplinaridade dos PANs. Né, e então foi proposto o PAN, que em 2012 foi oficializado via a publicação no Diário Oficial, né, do PAN. Sim. Então, ele começou em 2012 e se encerra exatamente agora, no mês que vem, em junho, quando em Belo Horizonte, na PUC Minas, a gente vai ter essa reunião para finalizar essa primeira etapa e já
propor a continuidade, porém agora abrangendo toda a Serra do Espinhaço, incluindo a porção norte de Minas Gerais e toda a porção baiana. Pegar o espinhaço todo agora. Exatamente. Não, perfeito. E aí, Felipe, pegando lá no início de 2012, quando vocês fizeram, em 2011 vocês fizeram essa primeira reunião, né? Sim. 2012 foi implementado, né, o PAN. O que teve, né, lá do início de questionamentos que viraram metas, né, e tiveram seus articuladores, né, os colaboradores, os objetivos? Sim. O que teve de pensamento inicial e que agora, nessa reunião de junho, vocês vão sentar e falar, ó, isso aqui a gente conseguiu cumprir, isso aqui a gente subestimou, isso aqui ainda tem que gerar conhecimento. Sim. Qual que é o panorama aí desse PAN dos Espinhaços? Inicialmente eram 10 objetivos específicos, tá? E 65 ações relacionadas a esses objetivos específicos. Quantas espécies inicialmente tinha? Inicialmente, de cabeça, eu não vou ter certeza, até porque, como é importante a gente dizer isso também, os planos de ação nacional, eles têm as espécies alvo. Quem são as espécies alvo? São as espécies ameaçadas de extinção, que já estavam publicadas na época. Que estavam publicadas na época, lá em 2012, né? Mais as espécies quase ameaçadas, né? Relembrando aqui as categorias de ameaça, né? Criticamente ameaçada, em perigo e vulnerável. Logo abaixo dessas 3 categorias a gente tem a quase ameaçada, que é a NT, né? Near Threatened. Então essas 4 categorias, elas são consideradas, se uma espécie está numa dessas categorias, ela torna-se uma espécie foco de um plano nacional. E junto dessas espécies foco, existem espécies que são consideradas espécies beneficiadas por um plano de ação. Quem são essas espécies beneficiadas? São as espécies que estão na categoria DD. Qual que é a categoria DD? Deficiente de dados. Uma espécie deficiente de dados significa que não se tem informação suficiente para dizer se ela está ameaçada ou não. Então ela pode estar criticamente ameaçada ou não ameaçada. Mas numa postura conservadora, ela tem que ser tratada, né, com bastante importância, porque ela pode estar... Princípio da precaução. Da precaução, pode estar criticamente ameaçada. Então, depois da lista de 2014, né, de espécies ameaçadas, hoje existem 10 ou 11 espécies foco e 21 espécies beneficiadas. Lembrando, né, que os objetivos do PAN, né, giram em torno da conservação do habitat dessas espécies, e se você conserva o habitat de uma espécie ameaçada, que é uma espécie alvo, necessariamente, né, ou normalmente você vai preservar o mesmo habitat de espécies que vivem naquela região, no caso a Serra do Espinhaço, são essas espécies que serão beneficiadas. Sim. Tá? Então são mais ou menos 10 espécies foco e 21 espécies beneficiadas. Isso é muito interessante o que você falou, né? Porque às vezes para quem não trabalha com conservação, né? não trabalha com pesquisa, às vezes escuta, existe um plano de ação para conservar uma espécie de sapo ou uma espécie de ave. Na verdade, isso é uma forma que a gente tem, é claro, de resguardar aquela espécie, porque sabe-se, né, da questão da interação ecológica, né, da função dela ali, mas é uma forma de pegar, né, uma espécie e abarcar um ambiente e todas aquelas interações que ela está envolvida, né? Então é uma forma de garantir também uma conservação de um ambiente que por si só também já pode ser considerado ameaçado. O espinhaço, como por exemplo. É interessante que a porção mineira da Serra do Espinhaço conta com vários PANs. Existe um PAN para a flora do espinhaço meridional, um PAN para a flora de grão-mogol, um PAN para as espécies de sempre-vivas, todos esses PANs concentrados na Serra do Espinhaço. Então, assim, se efetivadas parte ou a totalidade das ações desses 4 PANs, né, incluindo o do herpetofauna da Serra do Espinhaço, a gente está conservando um ambiente único e que tem uma importância muito grande no fornecimento, por exemplo, de água. Né? O espinhaço ele detém as cabeceiras
de grandes bacias hidrográficas brasileiras. São Francisco, Rio Doce, Rio Jequitinhonha, né? Já na Bahia, Rio de Contas, Rio Paraguaçu. Né? Então, é muito importante a conservação dessas espécies, do ambiente que elas vivem e que, obviamente, isso está relacionado ao nosso bem-estar também. Mas você tinha me perguntado voltando um pouco atrás na pergunta, né, das ações que foram cumpridas, as que não foram cumpridas. Né? As informações que eu vou apresentar são das últimas monitorias. Todos os PANs, eles são monitorados anualmente por oficinas. Existe uma oficina, uma monitoria de meio termo, que acontece na metade do PAN, tá? Onde metas podem ser modificadas, ações podem ser fundidas ou separadas. Né? E esses dados que eu vou apresentar são da 4ª monitoria, que foi a última que ocorreu ano passado. Então, 19% das ações foram concluídas, já estão concluídas. Né? Eu posso dizer que a maior parte dessas ações está relacionada com objetivos de incremento do conhecimento sobre a herpetofauna. Né? Lembrando que a Serra do Espinhaço é uma região que, apesar de ter um estado de conservação grande devido ao relevo, né, acidentado, esse relevo também impediu que muitas pesquisas fossem feitas nessa região, difícil acesso, né, desde então. Então, a maior parte da informação que se tem sobre a herpetofauna do espinhaço, né, tem sido gerada nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? Então, eu acho que grande parte dessas metas que foram cumpridas estão relacionadas ao incremento de informações sobre biologia, genética, ecologia, né, estado de conservação dessas espécies. Existem 44% das ações que estão em andamento dentro do prazo estipulado. Tá? 33%, que é uma parcela grande, tá? Estão com problemas, não estão sendo executadas, e 4% nem foram iniciadas ou não vão ser concluídas. Tá? E a percepção que eu tenho, né, é a de que essas ações que estão com dificuldades de serem efetivadas, elas estão relacionadas com atores diferentes dos biólogos, dos ecólogos, dos veterinários. Tá? São as ações que estão relacionadas com pessoas que trabalham com turismo, tá? Com a proposição de alternativas de renda em comunidades que moram, né, na serra ou próxima da serra, relacionadas a algumas situações muito difíceis de serem mudadas, como, por exemplo, regularizar a situação fundiária de todas as unidades de conservação. Isso é uma meta. Isso é uma meta. Regularizar em 5 anos a situação fundiária de todas as unidades de conservação. E a gente tem alguns parques que, assim, todos sabem, são parques de papel. Né? Não tem plano de manejo, não sabe nem quem são os donos daquela área, quem eram os donos daquela área que foi transformada em parque. Trabalhos sociais, né, socioambientais, existe uma distância, né, muito grande entre nós, biólogos, né, e pessoas que trabalham com a área socioeconômica. Né? Então, o cara que está lá no alto, né, da Serra do Espinhaço, que nasceu na Serra do Espinhaço e que aprendeu a vida inteira criar o gado dele, botando fogo ano após ano na estação seca, no campo, para que o gado dele pudesse comer a rebrota, e esse fogo tão frequente, né, cada vez mais frequente, traz um dano, né, àquele ecossistema. Se não houver um trabalho socioambiental para propor alternativas de renda para essa pessoa, essa família, a conservação desses ambientes, né, principalmente os que estão fora da unidade de conservação, né, está fadada ao fracasso. Né?
fazendo uma meia-culpa do lado dos biólogos, dos pesquisadores, é muito comum a gente, nossos trabalhos científicos, quando encontra uma área prioritária para conservação, sempre propor por se transformar numa unidade de conservação de proteção integral, que já é conhecido que realmente é a forma mais eficiente. Sim. Mas que muitas vezes a gente esquece que existem outros fatores também ambientais, que são as presença comunidades. do homem, a nossa presença. Exatamente. E você falou algo bem bacana aí que eu pincelei, que foi, por exemplo, você disse que parte das ações que ainda não foram realizadas dependiam de outros profissionais, como por exemplo turismólogo. Vamos abrir uma trilha aqui na Serra do Cipó, que provavelmente vai passar por ambientes onde existem espécies-alvo. Isso ocorre, isso é um fato concreto. O biólogo, pelo menos na minha graduação, na pós-graduação, nunca tive uma disciplina de como fazer um manejo de trilhas. Não. Eu sei que aquela região é importante, mas por si só a gente tem que impedir das pessoas irem lá? Será que se você afastar as pessoas daquele ambiente, ela vai querer conservar também? Então falta muito disso, de talvez de ter mais essa conversa entre várias disciplinas, o que o PAN facilita. Por si só, ele, na portaria de criação dele, ele já prevê isso, uma atuação multidisciplinar, da academia, de não governamental, pessoa física pode participar se ela tiver expertise e falar, não, essa área eu moro nela há muito tempo e quero participar, tenho como contribuir. Então, como você vê agora, puxando para a questão do biólogo, do pesquisador, a nossa forma de trabalhar, então, ela não está sendo efetiva quando a gente assume nos artigos, nas conclusões dos nossos artigos, algumas recomendações sem levar em conta as outras disciplinas, como socioambiental, turismo. Eu acho que eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que só o que os biólogos fazem está sendo efetivo para a conservação. Eu acho que não, tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho também que nem todo mundo tem aptidão e interesse para fazer tudo isso, tá? Mas construir uma equipe formada por diversos profissionais é uma coisa que é passível de ser feita, diferente de eu dizer, eu vou descrever uma espécie, que é o meu trabalho de taxonomista, e ao mesmo tempo vou fazer a proposição da capacidade de suporte de uma trilha para um passeio ou uma travessia que ocorre em um determinado local. Eu acho que isso é mais difícil de ser feito, mas a construção de uma equipe multidisciplinar, onde tem um turismólogo, um antropólogo, que sabe conversar, que entende o ponto de vista das pessoas, das comunidades que muitas vezes nasceram e moram naquelas unidades de conservação, é muito importante. Mas eu acho também que existem coisas que a gente pode fazer para poder melhorar isso. Mas existe uma falha muito grande na nossa formação também. Igual você disse, a gente teve poucas disciplinas que nos incentivasse, nos mostrasse as metodologias básicas, para essas questões que talvez sejam importantes do ponto de vista prático para a conservação das espécies. Então, pegando agora a sua experiência como professor de uma universidade, como pesquisador há tantos anos, você acha que, pensando no lado da conservação, lógico, nós estamos formando biólogos para um perfil de biólogos que vão resolver problemas ou que vão chegar no mercado de trabalho, por exemplo, e ter dúvidas na hora que o problema chega na frente dele? Eu acho que assim, depende muito dos objetivos desse pessoal, dessas pessoas que estão sendo formadas, mas de uma maneira geral, eu acho que a formação oferecida pelas universidades não foca nesse objetivo. Então eu acho que assim, existe sim uma deficiência na formação da maioria dos biólogos para atuar diretamente nesses assuntos relacionados à conservação. Bacana demais, Felipe.
E aproveitando que você é um taxonomista, né, e os PANs a priori foram pensados para proteção de espécies, né, como é que é o trabalho dentro do PAN, né, de um taxonomista ao se deparar com uma espécie nova, por exemplo? Quais os objetivos que você tem ali ao descrever essa espécie? E para o PAN, o que significa uma nova espécie no espinhaço, por exemplo, no meio do caminho do PAN? Entendi. Bom, desde 2011, que foi quando o PAN foi idealizado, né, algumas espécies novas foram descritas, tanto de répteis quanto de anfíbios. Né. Falar um pouquinho da minha experiência pessoal, foram 4 ou 5 espécies de anfíbios, né, que eu descrevi ou participei da descrição. Né, no espinhaço? No espinhaço. 2 delas na Bahia e 2 ou 3 aqui na porção sul, né, que é o foco dessa primeira etapa do PAN. Eu acho o seguinte, é muito importante, né, que essas espécies sejam descritas, porque apenas a partir do momento que elas são descritas é que é possível que elas sejam avaliadas na lista, para ver se elas vão fazer parte ou não da lista brasileira de espécies ameaçadas, e só fazendo parte da lista brasileira é que elas podem se tornar espécies alvo do PAN. Que ela vai ter uma proteção legal. Legal, exatamente. Se ela é uma espécie nova, reconhecidamente nova, porém não tem um nome formalizado por meio de uma publicação científica, ela não pode integrar oficialmente o PAN. Tá? E esse ainda é o caso de algumas espécies, tá? Mas já não é o caso de várias outras. Tá? Então, tem um caso interessante que eu acho que vale a pena comentar, que foi uma pererequinha aquática, tá? Que é o Sphenorhynchus canga. Ele foi descrito em 2015. Não, bem recente. Né? Super recente. Por ter sido descrito depois da última avaliação das espécies ameaçadas, que foi publicada em 2014, mas foi realizada lá em 2011, essa é uma espécie que não pode estar ameaçada e nem deficiente de dados, porque ela não foi avaliada. Então ela não integra o PAN. Mesmo se ela só existir numa pequena porção... Essa espécie ocorre numa região de lagoas naturais de canga, muito próximas da influência de diversas mineradoras, tá? Na região de Mariana, uma região que todos sabem, muito afetada pelos impactos negativos, né, da mineração. E é preciso que essa espécie seja corretamente avaliada, tá? Que seja para entrar como ameaçada ou, se não der para saber ainda, ela entra como DD e configura entre as espécies beneficiadas do PAN. E qual que é a periodicidade dessas listas? Idealmente de 5 em 5 anos. O que vai acontecer agora é que a próxima revisão começa agora, esse ano, mês que vem também, tá? A parte de anfíbios. Então foi realizada em 2011 e está sendo realizada em 2017. Eu acho que é uma periodicidade boa. Tá? Sim. Então acho que tá bem legal essa periodicidade. A cada 5 anos essa lista é modificada. E modificando essa lista, o PAN pode ser modificado via, né, uma portaria que é publicada, incluindo espécies alvo ou beneficiadas. Tá? Então acho que essa é a importância, né, do papel do taxonomista, mas mais uma vez compartimentalizando, né, a biologia da conservação, tá? Mas é uma pequena contribuição que o taxonomista pode dar para a conservação, possibilitando que ela integre oficialmente uma lista de espécies ameaçadas e, consequentemente, um plano de ação nacional. Não, perfeito, né? Realmente é muito importante, né, essa questão de dar nomes, né, ao que for conservar, né, saber o que está sendo conservado. E aí, Felipe, para a gente ir encerrando aqui, né, a nossa conversa, sendo muito esclarecedor aqui em vários tópicos, você disse que está para acabar, né, esse prazo inicial do PAN, né, do espinhaço, de 5 anos,
e tem a possibilidade de prorrogar por mais 5, se for necessário, se achar é o que vai ocorrer provavelmente. Vai ocorrer provavelmente, aumentando até a região, né? Vai quase que dobrar a região do PAN. E pensando na sua experiência desses primeiros 5 anos, né, dos desafios, dos conflitos, problemas, como que você imaginaria uma nova gestão para esse novo ciclo de 5 anos do PAN Herpetofauna, do espinhaço? Você acha que do jeito que foi formado deve se manter? Qual que é a sua percepção? Né? O que você poderia indicar aí para o próximo? Olha, o PAN ele adota uma metodologia, né, de gestão muito interessante, muito bem feita, que eu gosto bastante. Né? E uma das coisas importantes é que existam diversos atores de diferentes segmentos da sociedade. Né? Contudo, eu vejo que existe uma falha, né, minha e de outras pessoas que participam nesse PAN, de conseguir reunir um grupo multidisciplinar um pouco mais forte em outras áreas que não estão diretamente relacionadas com a biologia. Um grupo forte de turismo, um grupo forte social, um grupo forte das empresas, né? Passaram pelos PANs integrantes de empresas de mineradoras, mas no decorrer desses 5 anos, a presença, né, a participação desses atores foi se enfraquecendo. Tá? Então acho que isso é uma coisa que a gente deveria tentar melhorar. Tá? E em outras universidades, principalmente agora que a gente estende até a Bahia, então certamente vão entrar atores de outras universidades, né, de outros estados, mas essa é a parte fácil. O difícil é ter a pessoa do turismo, ter o antropólogo, tá, que vão poder trazer, o educador que vão poder trazer. Mas é um grande desafio ao mesmo tempo que exista uma linguagem comum que permeie esses diferentes grupos. Tá? E esse é um desafio também do biólogo. Aprender a conversar com o antropólogo, aprender a conversar com o senhorzinho que mora no alto da serra. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, porque são pontos de vista completamente distintos do o que é conservar, o que é importante de se conservar. Para o biólogo, são as espécies e a água. Para o antropólogo, talvez não seja isso, talvez não é isso. Né? Para a pessoa que trabalha com educação, a metodologia dela é completamente diferente da metodologia, né, científica que a gente usa para poder trabalhar. Então essa comunicação também é um desafio muito grande, eu acho, para o biólogo conservacionista que fatalmente vai ter que lidar com isso. Não, perfeito. Né? Acho que criar uma rede multidisciplinar, não só dentro da academia já é difícil, né? Como você falou, existem disciplinas que às vezes não são muito consultadas, né? Na geografia, no turismo, na socioambiental, né? Imagina então fora disso. Você falou na questão da iniciativa privada, né? De poder conversar mais, né? com essas pessoas, que elas precisam estar junto estão disso. Integradas, elas né? estão integradas na região ali. Elas são fonte de impacto, elas são fonte de possíveis recursos para a conservação. Tá? Então elas estão integradas de diversas maneiras e a gente precisa de conversar com elas. Perfeito. E uma última pergunta, Felipe, que aí é mais uma curiosidade minha em relação à PAN. Vocês vão lá, fazem a reunião e tem várias metas. Muito dessas metas, por exemplo, temos que ir para campo para ter mais conhecimento. Né? Temos que criar um banco de dados aqui. Isso precisa de recurso financeiro. Sim. Como é previsto isso? Por exemplo, nós temos que... Vamos para a parte norte agora da cadeia do espinhaço, porque lá o conhecimento é quase nulo. São expedições de 30, 40 dias, né? Muito recurso com isso, equipes indo para lá, equipamentos. De onde que vem esse recurso? Isso já é previsto no PAN
ou uma vez que você é um articulador, um colaborador, você tem que dar conta com o seu laboratório de ir atrás de editais para cumprir essa meta? Entendi. O objetivo principal, né, do PAN não é fornecer recursos para o desenvolvimento de pesquisas, mas fortalecer, fomentar que esses recursos possam ser conseguidos com uma facilidade maior. Então, existem articuladores que vão pleitear junto a instituições de fomento que editais específicos focados em PANs sejam publicados para que as pessoas possam concorrer. Né? Tá. Isso ocorreu com alguns PANs e com o PAN do Espinhaço também. Existem editais internos do ICMBio, onde o foco é para resolução de ações relacionadas ao PAN. Né? No PAN do Espinhaço, nós concorremos, o RAM concorreu, né, com o coordenador do PAN, que é o Hugo Bonfim, do RAM, de Goiânia. Nós conseguimos alguns recursos para trabalhar e nesses 5 anos nós inventariamos muito bem, pelo menos 5 áreas do espinhaço que não eram inventariadas, possibilitou coleta de espécies novas, registros novos, áreas chaves para conservação, como por exemplo o Parque Nacional do Gandarela, onde nós fomos ano passado. Ficamos 18 dias coletando lá, pegamos 50 espécies de anfíbios em 18 dias. Né? Trabalhamos no Parque Estadual do Itambé, onde foi coletada uma espécie nova que foi descrita. Fomos para o Parque Nacional da Sempre Viva. Enfim, a gente conseguiu fazer isso muito bem feito. Mas, então, a ideia é que o PAN possa possibilitar, por exemplo, que outras áreas, né, justifiquem a importância de se trabalhar no espinhaço, uma pessoa da socioeconomia que está interessada em trabalhar na Serra do Espinhaço, ou o cara do turismo que está interessado em propor uma maneira de utilizar aquela trilha que sai da região da Lapinha e vai até Tabuleiro, que é feito de uma maneira completamente desorganizada, e o cara quer escrever para um órgão de fomento pedindo recurso. A partir do momento em que ele cita que, além da importância daquela região para o turismo, para a conservação de recursos hídricos, aquela é uma região que tem 1, 2, 3 ou 4 PANs, ele consegue agregar relevância para aquele trabalho dele. Tá? Então, eu acho que o PAN contribui muito bem dessa maneira, né, para obtenção de recursos. Então, perfeito. Acho que os PANs, de forma geral, são boas fontes para a gente procurar até recomendações para iniciar um novo projeto, né? Sim. Gestão laboratório, o que eu posso... Especialização, né, em anfíbio. Deixa eu ir nos PANs para ver se eu consigo com a minha equipe tentar cumprir uma meta, pedir um edital a respeito disso, né? Já existem as recomendações. Existem as recomendações, casos que eu percebo que já estão funcionando, né? Vou dar um exemplo assim. Imagina que um determinado empreendimento vai afetar uma região e dentro dessa região tem alguma espécie alvo beneficiada desse PAN. É muito interessante que você vá até o PAN e leia quais são as ações que se aplicam a essa espécie que ocorre ali, para que você possa propor aquilo como uma medida necessária de se fazer. Então o PAN tem funciona como esse guia de ações de conservação. Não, perfeito. Então é uma dica enorme aí, né, para quem é pesquisador, quer saber como contribuir mais efetivamente com na conservação de espécies e de ecossistemas. Pessoal do terceiro setor, de empresas privadas que trabalham com estudos ambientais, para fazer uma análise de impacto ambiental. O que o PAN diz que é necessário para aquela espécie que pode estar sendo influenciada por um empreendimento? Tem que fazer estudo que é de biologia reprodutiva daquela espécie ou é um estudo de distribuição? Isso está lá no PAN. Então é muito interessante para guiar esses estudos. Exatamente, é um guia até para pesquisa, né? O que pesquisar de mais urgente, né? Com certeza. Não, perfeito, Felipe. Eu acho que essa conversa nossa aqui já deu para esclarecer mais um bocado de coisa aí e estou sentindo cada vez mais a gente está se preparando lá para dezembro, para quando chegar as mesas redondas mesmo, termos condições, né, de criar diretrizes, recomendações
do que foi sendo discutido. Então, com certeza. Parabéns aí pelo Eu que trabalho. agradeço. Obrigado ao pessoal que está assistindo. E eu acho que participar do pré-simpósio vai ser muito legal para dar uma esquentada nos tambores aí para chegar em dezembro, tá todo mundo já afiado em o que está interessado em assistir, o que quer perguntar, né? Eu acho que vai ser bem bacana. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Abração.